graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Quantos estão felizes? Glória a Deus. De estar hoje. Hoje é um dia muito importante, porque Deus ele ama todos os cultos, Glória! porque é onde o corpo de Cristo está presente. Amém, Jesus. Só que existe um culto em especial que Deus se inclina para assistir esse culto, que é o culto da ceia. É onde nós compartilhamos o corpo, o sangue de Cristo. E agora inverte, porque o nosso louvor subiu. Agora inverte a figura. Agora Deus começa a falar. Oh, glória! Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Sempre dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós sabemos que desde a criação do mundo existe um Deus uno e trino ao mesmo tempo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que formam uma pessoa só. E nessa terra, quando Deus esteve presente, Ele esteve presente no Velho Testamento. Depois, o Deus Pai, Ele sai de cena e entra em cena Deus Filho. Fica por um tempo. E o Deus Filho, Ele sai de cena e entra o Deus Espírito Santo. Mesmo que Jesus ele tenha dito, estarei com vocês até o final dos tempos. Mas eu não estarei presente. Eu vou mandar para vocês um outro Consolador. E esse outro Consolador, ele vai me representar à altura. Então, todas as vezes que vocês pensarem em mim, Ele é que vai estar aqui, me representando. O Espírito Santo está aqui até hoje, está aqui no meio de nós. Nisso aí aconteceu que aparece um homem, uma fera besta, vamos dizer assim, para chocar mesmo. 1,5 metro de altura, diz estudos, manco meio de uma perna, meio caolho, calvo de natureza, com uma sede imensa de servir a Deus. Esse homem era chamado Saul de Tarso, traduzindo para o nosso português, Saulo de Tarso. Ele queria ser um dos escolhidos. Na realidade, ele queria ser um nazireu. Só que todo nazireu, ele tinha era um costume dos nazireus de ter cabelo comprido. E ele, calvo de natureza, ele não conseguia. E esse homem, Saulo, ele não era qualquer um.
classe CCC, vamos dizer assim. Ele estava no topo. Ele estudou com o doutor Gamaliel. Só para vocês terem uma ideia, Gamaliel, na época de Jesus, somente 2 pessoas falavam aramaico: Jesus e Gamaliel. E Paulo estuda com o doutor Gamaliel. E para estudar nessa escola não era para qualquer um. Você tinha que ter gabarito, você tinha que ter dinheiro. E Paulo possuía isso. Então ele se forma juntamente com os mestres da lei. Paulo, ele é ali convertido ao judaísmo. Ele começa a, por causa de... Era um homem que tinha muitos problemas. Diz a história que nem aceito pelas mulheres ele não era. Por todos os seus problemas. Era um cara meio ranzinza, era um cara meio esquisitão. Não fazia sucesso com nada. E ele reverte todos os seus problemas. Ser manco, caolho, careca, não conseguia. Ele reverte tudo isso para a religião. E quando ele reverte isso para a religião, ele vai para o extremismo. Ele vai para a religião radical. E ele começa a crescer. E ele chega nos maiorais. E esse homem, ele começa agora a perseguir cristãos. Cristão hoje, que nós conhecemos, que na época era chamado de os seguidores do caminho, que é o cristianismo hoje que nós fazemos parte. E olha só, Saulo, até então, ele recebe dos maiorais cartas que dá a ele portas abertas para ele fazer o que ele quiser, inclusive matar. Por causa de um extremismo religioso, ele começa a perseguir aqueles que dizem ser seguidores de Cristo. E ele não precisa de ir muito longe não. Tem relatos que dizem que ele matou pessoas com as próprias mãos. E olha só, onde Saulo, porque é tão comum a gente falar de Paulo. Saulo, aonde ele passava, por onde tinha igreja, as pessoas fugiam. Se não fugisse, ele dava cabo. E não precisava de ser muito longe, não. É em próprio Jerusalém, a igreja mãe. Os que não foram mortos e escaparam, espalharam que agora havia um anticristo naquele lugar. Que estava agora perseguindo os seguidores de Cristo. Os cristãos. E olha que era uma igreja que foi fundada lá no Pentecostes. E mais de 3.000 pessoas estavam ali. Nem o audacioso Pedro, que quando Jesus foi preso, que ele puxa lá da espada e corta a orelha de Malco, um servo de um sumo sacerdote. A gente sabe que Pedro era um homem bruto, um homem ignorante. Jesus teve que trabalhar muito nesse caráter de Pedro. Nem Pedro afrontou Paulo. Um nanico, desse tamanho, 1,5 m, deve ser mais ou menos isso. E Paulo agora estava indo para Tarso, para Damasco. E ali ele tinha 3 soldados. E imagino eu que esses 3 soldados deviam estar andando com ele, porque as cartas que ele recebeu, agora tinham homens prontos ali, pretorianos, né, prontos para batalhar a favor dele. E acredito que no meio do caminho, papo vai, papo vem, esses soldados vêm falar assim: Paulo, você é um cara mesmo. Você é pequenininho, mas você toca terror nesse lugar. E olha, estamos junto com você. Ninguém enfrentava Saulo. E nessa caminhada para Damasco, acontece uma coisa que nunca aconteceu na história. Nenhuma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nunca se fizeram em corpo presente em mais de uma deles. Então quer dizer, Deus estava aqui, Deus saiu, entrou Jesus, Jesus saiu, entrou o Espírito Santo. É assim que a Bíblia nos mostra. Só que nesse dia, Jesus, eu vou deixar vocês agora pararem de pensar um pouco aqui na terra, a história de Saulo.
e vamos para o céu. Jesus, na hora que ele foi para o céu, ele senta à destra de Deus. E eu fico imaginando tudo isso acontecendo e como Jesus estava lá sentado à destra do Pai. E Jesus olhando lá para baixo, vendo tudo acontecendo e dando uma olhada para Deus. E Jesus olhando lá para baixo e vendo tudo acontecendo. Paulo fazendo aquele massacre, fazendo todas aquelas coisas. Porque ele não era simplesmente mal. Ele estava mexendo na igreja de Cristo. Ele estava mexendo na noiva de Cristo. E Jesus olha e fala assim, isso é uma coisa minha, não é bíblico não, isso é uma conjectura minha. Eu imagino isso lá no céu. E Jesus olha para Deus e fala assim, Pai, eu vou descer. O Espírito Santo está lá embaixo. Mas o Espírito Santo ele não pode fazer nada. Porque o Espírito Santo ele veio para trazer paz. Ele veio para trazer correção. Ele veio para nos ensinar a andar no caminho. Ele não é um espírito de guerra. Agora eu sou conhecido como Senhor dos Exércitos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu vou descer e vou resolver essa história. E aquele Jesus, naquela época, ele desce. E ele desce como o Senhor da guerra. Acredito eu que ele não foi lá simplesmente para conversar com Paulo. Acredito que ele não foi lá simplesmente para chegar e falar assim, ô Paulo, que isso, filho? O que está acontecendo com você? Você conhece a Bíblia, você está aí brigando com o povo que é meu? Eu não acredito que Jesus veio. Jesus veio para exterminar Paulo. Mexeu na minha igreja, mexeu na minha noiva. Foi eu que instituí. A porta do inferno não prevalece contra ela. E Paulo estava sendo usado contra a igreja. Só que a palavra de Deus fala que a luz das luzes brilhou naquele dia. Uma luz ofuscou o sol. Imagina uma luz maior do que o sol. Saulo cai. Os seus soldados fogem. E ele fica ali prostrado. Aí eu fico me perguntando por que Saulo também não foge. Os soldados fugiram, por que ele não saiu mancando lá e deu linha? Saulo ele conhecia Deus. Saulo ele sabia das Escrituras, ele sabia qual era o comportamento dele perante a Deus. Mesmo fazendo toda aquela atrocidade, ele sabia como ele deveria se portar na presença do Criador. Por isso que prostrado ele fica. E olha, eu vou falar um negócio. Saulo, por se prostrar, ele parou Jesus. Ele freia as atitudes de Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso? Independente da nossa situação, independente de como nós estamos vivendo, quando a gente prostra, quando a gente se humilha, o mundo espiritual ele para. Qualquer coisa que esteja acontecendo contra as nossas vidas no mundo espiritual, quando nós nos prostramos, é barrado. E Paulo conseguiu fazer isso. Não foi a primeira vez. O rei Ezequias, o profeta Isaías chegou a mando de Deus e falou que, ó, Ezequias, uma tua casa, você vai morrer. Assim diz o Senhor, viu? E Ezequias, ele chora. Uma das orações menores que a Bíblia tem. Ele fala assim, se tu quiseres, olha, você sabe que eu tenho dado reto nos teus olhos. E chorou. E Deus fala com o profeta, volta lá. Diz que eu escutei a oração dele. Fala para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida. Quando a gente prostra aos pés do Senhor, nós temos muitos relatos de todos que eram contra Jesus e se prostraram e Jesus parou para ajudar. E Jesus parou para fazer uma obra. E olha só o que ele faz com Paulo. Ele fala assim, olha, vamos mudar aqui mais ou menos, só para a gente entender. Jesus aqui, ele foi um grande marqueteiro. É o maior. Dá para imaginar hoje, vamos dar por exemplo, o maior presidente do mundo, o Obama, sentado na mesma mesa com Osama Bin Laden? Dá para isso funcionar? Não. Mas foi isso que Jesus fez. Ele falou, Paulo, eu vou transformar você num garoto propaganda do meu evangelho. A sua vida, não importa o que você é, eu vou transformar a sua vida.
E você vai ser um dos maiores pregadores do meu evangelho. E ele fala, olha, vai lá para a casa de Simão, o curtidor, e aguarda lá. E Paulo vai para Jope e fica lá aguardando. E Deus vai lá em Ananias e fala, Ananias, meu filho, vai lá numa rua chamada Direita, na casa lá do curtidor Simão, e você vai ungir uma pessoa. E Ananias, mas Senhor, olha a confusão, porque a igreja estava instituída lá em Jerusalém. Quem fazia isso era Pedro. Mas quem faz isso? Eu estou mandando você. Vai lá e unge essa pessoa que está lá, está te esperando. Aí eu fico, vamos imaginar. Ananias saindo de casa, tá bom, Senhor, mas pegando a maçaneta da porta, falando assim, tá bom, Senhor, mas me dá pelo menos o nome dele, né? Aí ele abriu a maçaneta e Deus fala, é Saulo de Tarso. Aí imagina eles voltando a maçaneta, peraí, Senhor, vamos conversar? O senhor deve estar equivocado. É Saulo de Tarso mesmo? É Saulo. Mas Senhor, ele tem carta dos maiorais para matar a gente. Senhor, esse homem é mau. Esse homem não presta. Mas aí ele mesmo que você vai um dia, mas Senhor, não tem condição. Esse homem mata a gente. Ele pode, ele tem direito de matar. Olha, ele tem poderes para isso. Deus fala, Ananias, vocês só enxergam um palmo na frente dos olhos. Eu enxergo o futuro. E olha só, ele é mau agora, mas eu vou derramar sobre ele o meu Espírito Santo. Eu vou dar um banho nele com o sangue do meu filho. E ele vai ser um dos maiores pregadores dessa terra. E Ananias vai lá, unge Saulo. E ali o seu nome é trocado para Paulo. As escamas, porque na hora que Jesus aparece naquela luz, no caminho para Damasco, ali ele fica cego. As escamas caem. E Paulo, em frente à casa de Simão, tem uma praça que até hoje está lá, e tem uma baleia por causa de Jonas. E Paulo sai ali, e Paulo começa a pregar naquela praça. E a notícia chega lá em Jerusalém. Sabe como que a notícia chegou? Ó, tem um camarada aí que está pregando lá, e olha só, prega igual vocês. Fala do mesmo jeito. Só tem um detalhe. A pregação dele é audaciosa. A pregação dele é forte. Sabe por quê? Porque Paulo ele tinha tudo que a igreja em Jerusalém tinha. Só que a igreja em Jerusalém não tinha o que Paulo tinha. O que é isso, pastor? É porque a igreja em Jerusalém ela tinha unção e graça. Paulo ele tinha unção, graça e conhecimento. Paulo era fariseu. Ele era doutor na lei. Quando fala de doutor na lei, não está falando de Bíblia, não. Está falando que ele é advogado. Ele tinha, acho que até por isso que falam que ele tinha um cabeção, acho que é por isso que ele era tão inteligente. Tinha muita informação e ele pregava. E ele pregava com audácia, entusiasmo, coisa que a igreja lá não tinha. Aí vem Pedro e a igreja de Jerusalém. O primeiro confronto de Paulo não foi com o diabo. O primeiro confronto de Paulo foi com a igreja. Porque sabe o que a igreja fez? Paulo, vem cá. Nós sabemos que você converteu direitinho, ok. Só que volta para casa. Volta lá para Tarso. Espera a poeira baixar. Depois a gente conversa, ok? Quanto tempo que a poeira baixa? Uma semana? Um mês? Um ano? 2 anos? Quanto tempo que dura para uma poeira baixar? Paulo ele fala lá em Gálatas. Por 14 anos eu fiquei esquecido. Ninguém me procurou. Agora olha a vida de Paulo. Paulo ele foi abandonado pela sua família. Ele foi deserdado. Ele não podia mais advogar. Ninguém aceitava mais. Ele não era mais fariseu.
Foi tirado da religião. E a igreja o abandonou. Por 14 anos, ele ficou sozinho em casa. Sabe o que ele fazia? Costurava tendas para viver. É por isso que quando uma pessoa fala comigo, porque não sei o que, a igreja, você saiu dos caminhos do Senhor, é porque você quis. Porque Paulo, com toda essa situação, 14 anos ali sozinho, esquecido, ninguém foi lá dar uma palavra para ele, ele disse: nada me separa do amor de Deus. Glória a Deus. E 14 anos depois ele volta com sangue no olho. Como diz aí hoje na moda, faca na caveira, eu vou recuperar meu tempo. E em pouco tempo ele fez isso. Em pouco tempo ele recupera 14 anos perdido, sozinho. Cadê a igreja? Não tinha ninguém. E na hora que ele volta para o ministério, Coríntios, ele escreve a carta. Ele passou primeiro pela Antioquia, depois pela Galácia, 2 igrejas, a terceira de Corinto. Aí ele escreve a primeira carta. Só que a primeira carta que ele escreve, se você começar a ler Paulo está zangado. E eu falo, quando o pregador está bravo, Deus ele usa no estado que a gente fala. Se a gente é um pregador mansinho, que não sei o que negócio, Deus usa sim. Mas se o pregador está igual o Paulo estava, o diabo vai, não, eu vou matar o diabo. Era assim que Paulo voltou. O diabo sofre. Só que a igreja também sofre. E ainda mais se alguém da igreja grita, fala Jesus. Aí que o pregador pega um porrete e toma, deixa eu ficar esperto. Aí porrete, quase foi embora. É assim que Deus age. E Paulo ele começa. E olha só, ele estava tão zangado, ele estava tão com fome de fazer a obra de Deus, que João Marcos vem, era novinho, não podia seguir Jesus, mandaram embora para casa. Depois ele foi seguir Paulo. Aí Paulo vai e fala, não, vamos comigo. Foi pregar na primeira cidade. Na primeira cidade tacaram pedra em Paulo. Quem está junto? João Marcos. Tacaram pedra em João Marcos também. Sabe o que João Marcos fez? Pedra para quem te quer. Aí Paulo escreve a carta. Leva esse João Marcos embora, ele não serve para andar comigo. Depois Paulo estava preso. Aí ele escreve uma carta para Timóteo. Timóteo, traz para mim a minha carta. Mas não vem sozinho não. Traz João Marcos. Porque eu vejo como ele é tão precioso para o ministério de Deus. Meu irmão, você pode ser o menor. Você pode ser o que menos sabe as coisas. Você é tão precioso para Deus. E sabe o que as igrejas fazem? É como fez com Paulo. É como o próprio Paulo fez com o João Marcos. Com Marcos, porque sabe quem salvou Marcos? Pedro. Porque Lucas é seguidor de Paulo. Marcos é seguidor de Pedro. Foi Pedro que salva Marcos. Imagine a desilusão desse menino. Se você analisar o livro de Marcos, você vai ver que é um livro não tem muito discernimento, não tem muita coisa, é um livro muito pequenininho. Era um garoto seguindo os evangelhos, seguindo o evangelho de Cristo, dos apóstolos. E Pedro que tira Marcos disso. Mas aí Paulo ele reconhece, porque na hora que ele escreve, nessa primeira carta ainda, vocês já vão ouvir essa história. Deixa eu falar um pouquinho dessa igreja de Coríntios, porque essa igreja de Coríntios ela foi a igreja mais viva que Paulo fundou. Você chegar na igreja, para você entrar na igreja, você tinha que pegar uma senha lá na porta com o diabo. Sabe para quê? Alguém sabe? Porque todo mundo era profeta. Aí, para não ter bagunça, porque, Paulo, peraí, nós não vamos profetizar todo mundo junto, não. Um de cada vez. Aí você olhava para o irmão que está sentado aqui, o irmão é profeta. Aí você olha para o outro, esse aqui expulsa demônio. Você olha para o outro aqui, esse aqui tem discernimento de espírito. Você olha para o outro, ele fala em língua. Você olha para o outro, ele cura. Essa. Como que eu queria viver numa igreja dessa? Mas sabe o que acontece? Naquela
notícia para Paulo de um crime que aconteceu, de um membro dessa igreja. A esposa morre, o pai casa de novo, o filho espera o pai sair e deita com a esposa do pai. Isso chega no ouvido de Paulo. Aí Paulo, no meio da congregação, ele fala que ó, esse jovem aí não serve para ficar com a gente. O que ele fez, o crime que ele cometeu, não tem nome nem com os gentios. Então vocês vão entregar esse jovem para Satanás. Vocês já ouviram essa história? Quem sabe ele consegue a salvação. 9 meses depois, Paulo escreve o 2º livro de Coríntios. E Paulo, na hora que entrega as cartas, que as pessoas começam a ler, está falando de amor, está falando de paz, amar uns aos outros, como que deve ser a igreja. As pessoas de Coríntios que estavam lendo o livro, ficam imaginando, isso aqui não é cara de pau para nós. Não, isso aqui não é de pau não. Paulo escrevendo isso aqui, a primeira rebentou a gente, essa segunda está amando a gente, o que é isso? E sabe o que Paulo fala? Vi que vocês não fizeram o que eu falei. Vocês não entregaram esse jovem na mão de Satanás. Que bom que vocês não fizeram isso. E Paulo ele continua dizendo. Olha aqui no versículo, no capítulo 12, versículo 7. Todos acharam? Diz assim, ó. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me exaltar. Olha o que está falando aqui. A gente tem que ver a diferença de diabo para Satanás. Porque o diabo ele é acusador. Diabo significa acusador. Satanás é adversário. São diferentes. É o mesmo, mas são duas coisas, são atributos diferentes. E o diabo, sabe como que ele faz comigo e com você? Sabe qual é o plano que ele usa desde o começo? É te acusando. Essa é a arma, porque o diabo ele não pode tocar. Ah, mas ele fez com Jó, só fez com Jó, fez mais com quem? Jó não é referência. O diabo ele não tem poder para tocar em você, mas ele te acusa. Ele vai na sua mente e começa a falar, olha, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez ontem. Ah, você sabe. Isso aí é o diabo. Ele faz isso. E ele fez isso com Paulo. E quando fala aqui, olha, a saber, o mensageiro de Satanás que me esbofeteou. Sabe, esbofetear é tapa na cara. Aqui eu não sei, porque eu nunca ouvi falar disso, mas eu sempre tive isso para mim, que tapa na cara é uma vergonha. Melhor fecha a mão e dá um soco, mas não dá tapa na cara não. É só assim comigo? Melhor tomar um soco do que um tapa, porque tapa te dá uma vergonha, igual tomar um tapa na lata ali, não é? Para o judeu era vergonhoso, era ser envergonhado. Jesus, aconteceu isso com ele. Você não é o rei dos judeus? Olha o sumo sacerdote. Não é? Era para ser vergonhoso. E olha que Paulo fala, ele envia e me esbofeteia. Olha que me deixou na vergonha. E olha só. Cadê? Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteou, a fim de não me exaltar. Sabe o que fez aqui? Jogou ele no chão. Paulo estava caído. Sabe o que estava acontecendo com Paulo? 9 meses depois que ele viu tudo que tinha acontecido, o acusador veio. E o acusador, ele aprisiona a gente nas culpas.
Ele põe a gente porque a gente não pode ser preso. Mas a acusação que ele usa contra você é te culpando. O salmista fala: Senhor, livra minha alma da prisão da culpa. E era isso que estava acontecendo. E Paulo, ele começa a falar com o Senhor: Senhor, eu não sirvo para ser o presidente da igreja. Senhor, eu não sirvo para pregar o teu evangelho mais. Senhor, como pode ser eu, o líder, mandei entregar esse jovem na mão de Satanás? E a igreja que é liderada por mim, ela teve piedade e eu não. Eu não sirvo mais para esse ministério. Eu não sirvo mais para andar de acordo. Olha, Senhor, não dá para mim, eu não posso. Como que um homem mau, perverso, posso liderar isso? Era isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo, ele podia ter chamado a igreja. Eu podia ter chamado a igreja mãe em Jerusalém. Pedro chegava lá: e aí, Paulo, o que está acontecendo? Olha, eu mandei um menino ser entregue na mão de Satanás, mas olha, a igreja nem me obedeceu. Olha como é que eu estou me sentindo. Eu sou um líder, não podia ter feito isso. Olha, eu tinha que ter amor. Olha, Deus mudou meu coração, mas olha como que eu fui rude ainda assim. E sabe o que Pedro ia fazer? Ou qualquer outro da igreja ia fazer? Não, claro, Paulo, senta no banco ali, você não vai poder exercer ministério mais não. Tá, senta ali no banco, porque agora você pisou na bola, né? Nós não podemos fazer nada com você, mas espera de novo a poeira baixar, até Deus trabalhar no seu coração. Não é assim que a igreja faz? Só que com quem que Paulo estava falando? Paulo estava falando com o Criador. Paulo estava falando com Deus. Agora presta atenção. Deus falando com a criatura. E olha aqui no versículo 9, o que Deus fala para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Deus não continua só nisso, não. Continua lendo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Espera aí. Deus não é o Criador? A palavra de Deus fala, porque tem muitos tentam expressar a grandeza de Deus. Tamanha grandeza que tem um que fala: olha, Deus sabe todas as estrelas. Sabe quantas são e chama ela pelos nomes. Não é? Deus, quando Ele quer ver o céu, Ele olha para baixo. Está tudo na Bíblia. Salmo 147. A grandeza de Deus, e Deus falando: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que Deus está falando aqui com Paulo? Eu gosto quando você está no deserto. Porque quando o meu povo estava lá no deserto, eles se humilhavam. Ele me buscava. Você sabe por quê? Porque crente que conhece Bíblia, crente que sobe para monte e desce para monte, crente que bota a mão em curado, bota a mão e expulsa demônio, crente que é bom, crente que ora, crente que jejua, não precisa de Deus não. Raramente vai falar alguma coisa: ó Deus, eu estou precisando disso aqui. E Deus fala: como eu tenho saudade do deserto quando vocês estavam lá. Porque lá vocês se humilhavam, lá eu era verdadeiramente o Deus de vocês. Porque na hora que vocês entraram na terra prometida, vocês se prostituíram com outros deuses. Quando você está na sua fraqueza, isso aperfeiçoa, porque o meu poder agora ele é revelado para todo mundo. Porque para que nós somos criados? Você acha que Deus nos criou porque Ele estava com depressão, Ele estava com síndrome do pânico, Ele precisava de alguém para alguma coisa? Não. Nós somos criados para adorar a Deus. Tem até uma música: se não for para te adorar, para que eu nasci?
E é isso que Deus está falando, que quando você estiver na sua fraqueza, o meu poder vem. Eu sou o seu Deus, é do jeito que você está. Na hora que você está caído, aí sim eu mostro que eu sou o seu Deus. Porque cada vez mais que você cair, mais eu vou estar perfeito para você. Aleluia, Jesus. Porque você me busca. Aí eu sou o teu Deus. Aí Paulo ele vira aqui no finalzinho, olha, pelo que sinto, no versículo 10. Porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Paulo ele conjuga dois verbos, o verbo estar e o verbo ser. Estar é passageiro. Hoje, agora você está aqui, daqui uma hora você não está mais aqui, acabou. Você está na sua casa, você está ali comendo macarrão, você está tomando açaí. Ô glória. Amém. Recebe aí. Ô glória. Menina, vai macarrão que nós temos ceia. Ô glória. Sobremesa. Sobremesa. Agora, sou eterno. Eu sou quem? Vani. Enquanto eu estou aqui, eu sou Vani. Tem jeito de tirar isso de mim? Isso é eterno. Estar é passageiro. Ser, você está em uma dificuldade. Amanhã você não está mais. Você está passando por um problema. Amanhã você não está mais. Porque Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ô glória. E sabe uma coisa que sempre acontecia comigo? Eu sempre pensava que a Santa Ceia era só para forte. Era só para quem não pecava. Aí falava assim, mas pastor, eu não adulterei, mas você mentiu. Pastor, mas eu não forniquei. Ah, mas você enganou. O livro de Levítico tem 732 leis para te acusar. Se você, olha, e a palavra de Deus fala assim, ó, se você errar em uma, você quebrou toda a lei. Então se você contou uma mentira, você é um adulto, você é um fornicador, você é ladrão, você é tudo, você vai ser julgado por isso. Nossa, mas eu só peguei uma tampa. É, você é tudo. Você é macumbeiro, você é tudo. É assim que Deus te vê. Você quebra toda a lei. Só que o mesmo livro de Levíticos, ele tem 8.000 promessas de perdão. Porque ninguém aqui que está nessa noite pode virar e falar assim, olha, eu não peco, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. E eu pensava, a Santa Ceia é só para forte. A Santa Ceia, ela é só para quem não peca. A Santa Ceia, olha, e agora? Só que na hora que você está na sua fraqueza, você é forte. Ô glória. A Santa Ceia é para você. Quais são os elementos? Pão e vinho. O pão é o quê? Carne. Jesus, ele sacrificou a sua carne. É assim que nós vivemos hoje, sacrificando. A diferença entre nós e Jesus é que nós pecamos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos uma natureza adâmica. E é por isso que nós precisamos participar, porque nós precisamos ser parte desse corpo de um homem que não fez erro, um homem que não pecou, um homem que não se contaminou. E o outro elemento é o sangue. E o que é o sangue? É o que te purifica de todo pecado. Aleluia. Se você não tem pecado, dá licença que essa palavra não é para você. Dá licença que a igreja vida ela não serve para você. Está na hora de você arrumar um trono e sentar do lado de Deus. O sangue é para isso. Para te purificar de todo pecado. Ô glória. Ah, pastor, mas na palavra de Deus fala, olha, porque se você comer sem discernir o corpo, você está comendo para a sua própria condenação. Vou entender. Sabe o que é participar disso aqui sem discernimento? Enquanto você está no culto, você não está entendendo que isso aqui é a Santa Ceia do Senhor e está passando o WhatsApp. Está mascando essa porqueira de chiclete
e come, tira o chiclete da boca, põe o pão, mastiga o pão e está com o chiclete de novo. Isso é falta de respeito com o corpo. É você olhar para o seu vizinho enquanto está passando os elementos e fulano pegou. Que aprontou. Aprontou. Isso é não discernir o corpo. Agora, quando nós participamos, eu não quero saber o que o irmão fez. Irmão, você veio aqui porque você é parte do corpo de Cristo. Você tem pecado. E é por isso que a palavra sonda você mesmo antes de participar. Porque principalmente o sangue é ele que vai te purificar. Glória a Deus, aleluia. E se Jesus ele fez isso com Paulo, ele faz isso com você essa noite. Glória a Deus. Nós vamos passar agora os elementos. Glória a Deus. Enquanto estiver passando os elementos, como a palavra do Senhor diz, sonda a si mesmo o seu coração. Deus é que conhece você. Se alguém estiver olhando para você, se alguém estiver julgando você, deixa que é ele que não está discernindo o corpo. É ele que não está discernindo o que é que nós estamos fazendo hoje. O único que pode te purificar é o sangue de Cristo. Aleluia. Eu não posso fazer nada, seu irmão não pode fazer nada. Somente Jesus pode fazer isso por você. E na hora que o corpo e o sangue estiverem na sua mão, saiba que ele tem um propósito para estar aí. Não é simplesmente uma simbologia. O corpo foi rasgado, foi moído de Jesus. E nós morremos com ele na cruz. O sangue dele foi derramado. E é por isso que você é um vencedor e está aqui hoje. É por isso que você é forte e está aqui hoje. E é por isso que você tem o direito. Não aceita o diabo te acusar como ele fez com Paulo. Você faz parte desse corpo. E a ordenança de Deus é que você participe do corpo. Que você participe do sangue dele. Amém? Amém. Nós vamos estar passando aqui os elementos. Aleluia. Você vai pegando, vai ficando de pé. Examine você mesmo. Como é que está a sua vida? Aleluia, Senhor. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. É hora de você falar com o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa Santa Ceia maravilhosa, Deus, por essa palavra que veio ao nosso coração. Senhor, obrigada pela tua graça, pela misericórdia do Senhor se renovar sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigada, Deus. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, Pai, as maldades do nosso coração, Senhor. Nos ajuda a andar no caminho reto, no caminho de retidão, Senhor. Aleluia, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração e deu perdão
Levante o pão. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. E, Pai, nós te agradecemos por ter enviado o Teu Filho. E nós sabemos, Pai, qual foi a tortura do Teu Filho. Que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi massacrado, Pai, e é por isso que Ele levou as nossas enfermidades. E Ele fez isso para que a gente tenha paz, para que a gente tenha vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Pai, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Pai. Coma do pão. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja. Como de costume, o culto não acabou. Mas nós vamos dar uma parada agora. Porque nós participamos do corpo. Daqui a pouco nós vamos participar do sangue. Só que antes disso nós vamos ter a nossa ceia. Então nós vamos dar uma pausa no culto. O culto não acabou. E nós temos aqui alguns quitutes. Glória a Deus. Nós vamos agora ter a comunhão entre o corpo. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vocês podem ficar à vontade. Tem um bolinho, tem café, tem refrigerante, tem suco. Glória a Deus. Sim. Fiquem à vontade. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Alguém está triste? Está triste? Foi tanto medo. Alguém? Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar passando agora o segundo elemento. E quando você for recebendo, você pode estar ficando em pé. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 11, primeiro Jesus ele dá o pão, ele parte, reparte. No versículo 25 diz assim, ó, semelhantemente, depois de cear,
na ceia, ele parte o pão, entrega, aí ele continua a ceia. Porque o pão e o vinho, ele não é a ceia. A ceia é isso que nós fizemos agora. Amém? Então, primeiro teve o pão, eles cearam, e depois Jesus agora passa o cálice. Então é isso que nós estamos fazendo, nós estamos repetindo a mesma coisa que Jesus fez naquela noite. E Jesus ele fala, olha, semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em sinal de comunhão, troque o seu cálice com o do seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Levante seu cálice. Senhor, nós sabemos que somos pecadores. E por ter essa natureza pecaminosa, nós somos destituídos da Tua glória. Mas nós sabemos que o Senhor, com o amor que o Senhor amou o mundo, o Senhor entregou o Teu Filho. E é no derramar do sangue do Teu Filho naquela cruz é que nós somos purificados dos nossos pecados. Glória a Deus. É por isso que nós hoje podemos adentrar a Tua presença, Pai. É por isso que nós podemos chamá-los de Papai. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós, não merecedores. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque o Senhor tem a cada dia mais, todos os dias, entregado para nós a salvação. Reflexo de 2000 anos atrás daquela cruz que mudou a história da nossa vida. Glória a Deus. Obrigado, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome, Deus. Glórias e glórias e glórias. Obrigada, Jesus. Senhor. Oh, Senhor. Só o Senhor é santo. Digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Aleluia, Senhor. Oh, Deus querido, Deus amado. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Aqui está um povo forte. Aqui está um povo vencedor. Aleluia, Que Jesus. venceu as armadilhas, as ciladas, as acusações do diabo. Santo, santo. É um povo que Deus levantou. É a igreja amada, a noiva de Cristo. Oh, glórias. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória, Porque mesmo nas nossas fraquezas o Senhor se manifesta, irmão. E nós sabemos que mesmo estando fracos, nós somos fortes. E para estar nesse corpo, Pai, independente da nossa fraqueza, aqui está um povo forte. aleluia, Jesus. Aqui está um povo forte, um povo vencedor, um povo guerreiro. Passou um mês em luta, mas hoje está aqui e venceu. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai. Oh, Senhor, nós somos gratos, Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, graças nós te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos sobre as tuas palmas.